Recording progress. Vou colocar aqui. Bom, então a paraxá que a gente estuda essa semana, né, é a paraxá Haremot, depois da morte dos filhos de Aaron. Moisés vem escrevendo, vem repetindo, né, porque a gente leu algumas semanas atrás sobre essa paraxá, sobre o caso dos filhos de Aaron que morreram, por causa que eles colocaram um fogo estranho. Então, depois que vieram todas as leis para o sacerdote, Moisés vem escrever novamente sobre isso, porque agora a gente precisa fazer o quê? Consertar o erro que Nadav e Abiú fizeram. Então, essa é a nosso klali. O que é klali? Não sei, eu esqueci como que é em português. Nosso resumo. Tem coisa que eu não lembro. Resumo geral. Resumo geral. Tá bom. Resumo geral da Paraxá. A Paraxá polêmica, que a gente vai falar daqui a pouco mais coisas sobre ela. Conversei bastante com o Euda essa semana sobre a Paraxá, então ele me ajuda a escrever aqui. E é isso. Então, essa aula é comemoração dos 75 anos de Israel, a independência do nosso país, que a gente conseguiu formar um país judaico, né, num pontinho muito pequeno de 9 milhões de pessoas que vivem aqui, 8 milhões de judeus. Aí você tem 7 milhões e poucos de judeus, você tem 1 milhão de árabes, uns 500 mil cristãos, enfim, a gente está aqui, um país, primeiro país, depois de 2.000 anos que a gente tem independência com o governo judaico. Deixa eu colocar a nossa nome aqui. Bom, tá, coloquei aqui só para a gente dar uma... E eu falei que quando a gente sempre começa um shiur, uma aula com o Nigun, hoje o Nigun é o Atikva, é o nosso hino nacional de Israel, tá? A gente vai cantar para poder essa esperança que a gente tem de viver aqui realmente livres em Israel, sem ninguém dominar a gente, sem precisar saber de guerra, porque se a gente não tiver soberania, a gente não tem Estado judeu nessa parte do mundo. Todo mundo conhece. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפתי משרח קדימה, עין לציון סופיה, עוד לא תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיותם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, להיותם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. E eu recomendo para vocês, façam aliar, esse é o sionismo, façam aliar, se Deus quiser, em tempo próximo, com a possibilidade de cada um de vocês, porque realmente nosso país, nossa cultura é aqui em Israel e muito bom. Quando a gente começa a fazer os estudos, né? A gente faz aqui essa bênção, que é o Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Bom, comecei jogando um pouquinho para vocês o que era o Haremot, que são depois da morte dos filhos de Aaron, Levítico 16. Essa paraxá é uma das paraxiot mais importantes que nós temos na leitura anual até, porque é a paraxá que a gente lê no Yom Kippur. É a paraxá Haremot. Se bem que na tarde do Yom Kippur, os movimentos liberais começaram a ler a paraxá da outra semana. Por quê? Porque é interessante, porque a gente, em Minha, você tem a paraxá da semana de manhã, a Haremot, e à tarde já muda para a paraxá Abá, que é a outra paraxá.
no caso, Kedoshim. Por causa do Yom Kippur, que é esse dia completo, que é um dia de penitência, um dia de jejum, um dia que a gente está ali se santificando, a leitura tradicional também é a Hareimot de manhã e a Hareimot de tarde. O movimento Massorti, o movimento reformista, por causa das questões sexuais que fala da Torá, dessa Parashá, eles mudaram um pouquinho e colocaram que à tarde a gente vai ler a Kedoshim, que quer dizer vocês serão santos. Tem também uma coisa a ver com a santidade do Yom Kippur, com a santidade do dia sagrado, mas nas questões tradicionais a gente fica mesmo com a Haremot, tá bom? A gente vai navegar por essa parashiut. Bem-vindos quem estão chegando aí. Eu não consigo ver todos, porque se eu colocar... Eu tenho um computador com a tela pequena. Se eu colocar aqui todo mundo para ver, eu não consigo ver minha tela. Enfim. Vamos lá. Um versículo, não um versículo, um ditado, né? Kal yoter leotzi et Israel mitzrayim, meachar leotzi et Mitzrayim Israel. É mais fácil tirar Israel do Egito do que tirar o Egito de Israel. Então, a gente conhece essa frase, um dito racídico e vem a calhar muito bem na nossa paraxá. Porque quando a gente vai ler, a gente está falando desde a semana passada, o livro de Vaikra, de Levítico, é um livro para os sacerdotes, para o culto israelita. Nós lembramos, até vou abrir para vocês aqui, para vocês comentarem um pouquinho, uma pergunta assim, qual era a base do culto egípcio? A base do culto egípcio, ela estava vinculada ao quê? Além de adorar os deuses, além de adorar milhões de deuses, a base do culto egípcio era a morte. Por isso que as pirâmides, você vê as pirâmides, o faraó morria, colocava ali 500 pessoas, até o gato, o papagaio, colocava ali mumificado para levar para o mundo vindouro essas pessoas que estavam perto dele e que ele queria que o protegesse, se fossem seus soldados, que cuidassem dele na outra vida, se fossem os seus servos. Então, os sacerdotes egípcios, eles cultuavam a morte. E o livro de Levítico, de Vaikra, é um livro para o culto israelita, o Purhan israeli, o culto israelita, é para cultuar a vida. Por isso que na Parashá que a gente vai ler daqui uma semana, que é o Emor, vai falar sobre desculpa, duas Parashot passadas, que foi enfim, esqueci o nome da Parashá, mas fala sobre o Cohen tem que ficar puro 100%. Ele não pode até se alguém morrer da família dele, daqui 2 semanas, tá bom? É que eu estou ensinando um aluno agora e eu estou confundindo com as Parashot. Parashá Emor, se o cara ficar, se o Cohen Gadol, alguém morrer, ele não pode sentar Shivá, ficar os 7 dias, porque ele não pode se purificar com os seus parentes próximos. Aí você tem a Alahá, que vai falar sobre, tudo bem, pode o pai, a mãe, os filhos, tudo bem, mas as pessoas, tio, primo, não pode se purificar, as leis dos Kohanim. Porque o Cohen, ele tem que ser puro, porque ele representa o povo diante de Deus. Ele é o intermediário do Am Israel, do povo de Israel, para Akadosh Baruch Hu, para o sagrado, santo seja ele, para Deus. Então, ao contrário do culto mitzri, do culto egípcio que cultuava a morte, os sacerdotes cultuavam a morte, o culto israelita é um culto para a vida. Por isso que o sacerdote ele não pode nem sequer encostar num defunto para poder se purificar. Então, esse tudinho, mas como a gente vê nessa frase, é mais fácil tirar Israel do Egito do que o Egito de Israel, a cultura judaica de dentro, a cultura egípcia de dentro do povo judeu. Óbvio, você tem 430 anos que o povo de Israel viveu no Egito. É uma cultura, gerações, geralmente 7 gerações. Como você vai tirar totalmente
essa essa é, essa cultura desse povo, né? É, alguém quer falar alguma coisa antes da gente já passar para o outro? Que aqui a gente é democrático. A gente é PSTU aqui, é democrático, cada um tem a sua fala. Não, o que eu acho interessante é que, tipo assim, vem a calhar com o ensinamento que a gente sempre, enfim, aprendeu, né? Que a Torá a gente tem que viver por ela e não morrer por ela. Tipo, qualquer transgressão que a gente fazer e se for para, tipo, dar continuidade a ela, a gente tem que fazer. Sim, É bem diferente do que a gente encontra, enfim, em outras, sei lá, filosofia de vida que você tem que morrer por aquilo. sim. É muito interessante isso. E é interessante você falar Fala, isso porque os Binyan Sim, os judeus cristãos novos, eles fizeram Hilul Hashem. Eles sim, profanaram a Deus, se convertendo ao cristianismo para quê? Para salvar todo o povo de Israel, a parte do povo de Israel. E depois os rabinos falam, não, eles fizeram realmente o certo. Mas pela lei judaica eles fizeram errado, mas eles salvaram o povo de Israel, não é? É interessante isso. Viver pela Torá, isso mesmo. e a gente não pode confundir com a situação de Kiddush Hashem, que são duas coisas diferentes também. Sim. As pessoas fazem uma confusão. Lula achando que do achando essa outra coisa. É. Sim. Ótimo. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Gente, vocês escrevem para mim, eu não consigo realmente enfim, não dá para poder ver, mas enfim. Vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente tem, né, Vadaber Adonai Moshe Achar Emot Shnei Bnei Aaron Bekor Batan Lifnei Adonai Ve'amutu, o Senhor diz a Moisés, depois da morte dos filhos de Aaron, quando ofereceram o sacrifício diante do Senhor e morreram. É, qual foi a morte dos filhos de Aaron? O Talmud e a Gemara, eles já vêm discutindo isso há 1.700 anos, depois os rabinos vêm discutindo qual é a questão dessa, qual é a razão que eles morreram. Uns falam, alguns sábios, né? Não vou citar aqui, porque aí você vai entrar, eu tenho que abrir aqui a página do Talmud, então, né? Vai falar o seguinte, que o problema dos filhos de Aaron foi que eles acenderam o fogo, o incenso, fora da tenda e trouxeram para dentro do Kodesh Kodashim, do Santo dos Santos. Isso que está escrito, eu acho que Maimonides fala isso. O outro sábio vem falar, Rashbi, vem falar que a questão é que eles trouxeram um culto diferente para dentro de Israel. O versículo que vem depois da morte dos filhos de Aaron, vem a proibição de você beber bebida alcoólica antes de oferecer um sacrifício para Deus. Então você tem aí várias ideias do que vem a ser esse Eshzará, que é o fogo estranho. A gente tem no Brasil realmente um ditado que é assim, ó, eu acendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo, não é? E a gente tem esse link que a gente está aqui comentando sobre é mais fácil tirar Israel do Egito do que o Egito de Israel, tem um pouco a ver com a questão do Avodazará, do culto estranho que você tinha no Egito e que você vai voltar com o Egdazav, que é o cordeiro, o bezerro de ouro. Você vai voltar com os Kohanim, os Neviim, que são os profetas, advertindo ao povo, não vão aos outros deuses, não cultuem os outros deuses, só tem um Deus. Mas se você vai pegar toda a história de povo de Israel, você tem vários altares, você tem Baal, você tem Ashtot, você tem vários deuses que, que ainda que Deus, que os profetas, que Moisés inculcaram que existe um Deus único, com Shema Israel, ainda o povo adorava outros deuses nessa terra aqui de Israel. Então, isso também chegava aos sacerdotes. Você não tinha um,
um processo, uma ética sacerdotal do que o sacerdote tinha que fazer. Você está aqui aprendendo com Moisés, aprendendo uma evolução, tipo, é do zero, uma religião nova do zero. Deus deu a Torá no Sinai, você agora tem que aprender o beabá. É interessante, você está aprendendo, você erra, você acerta, você erra, você acerta. Se a gente, no século XXI, nós temos toda uma escrita judaica, toda uma escrita rabínica, o Talmud, todo um pensamento judaico, a gente ainda não faz umas coisas certas, imagina agora uma religião que está se construindo no deserto com um povo que era livre, que ficou 400 anos escravizado, sem uma... Entendeu? Isso vai também atingindo em todos os aspectos do povo de Israel. E aqui apareceu realmente é, 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 o, esse Eshzará, esse fogo estranho. A Hassidut, que é o estudo cabalístico e racídico do judaísmo, vai fazer esse versículo. A gente tem uma palavra muito interessante da segunda frase, você tem em hebraico que é assim, ó, Shnei bnei Aaron bekorvatam. Em português, essa tradução não é totalmente certa, porque quando ofereceram diante do Senhor e morreram, se você vai falar, você vai ler em hebraico, é assim, ó, Shnei bnei Aaron bekorvatam, eles se aproximaram diante de Deus. Bekorvatam, eles se aproximaram e eles morreram. Interessante que esse é o versículo primeiro. O segundo versículo mostra a proibição do Aaron, irmão de Moisés, de entrar na tenda sagrada todos os dias. Ou seja, é um ensinamento que a gente também não pode, é um ensinamento contra o fanatismo. Eles viviam o culto 24 horas. E aquele negócio, quem mexe com fogo quer se queimar, né? Mexia todo dia no culto, todo dia no culto, todo dia no culto, e vem Moisés e fala para Aaron, no segundo versículo desse, eu acho que eu coloquei aqui, tá? No segundo versículo ele colocou o seguinte: você só pode entrar no templo do Santo dos Santos, Aaron, no Yom Kippur. Então aqui se delimita a função do sacerdote no templo sagrado ou no Ohel Moed, na tenda sagrada. Em primeiro lugar, o Cohen Gadol, o sacerdote, só pode entrar uma vez por ano no Sagrado dos Sagrados para poder oferecer o sacrifício ali. E os sacerdotes, você tinha vários tipos de sacrifício, você tinha farinha, você tinha halá, você tinha vários sacrifícios que você colocaria. Não era só degolar um animal e colocar no Santo dos Santos, mas sim, uma vez por ano, ele colocava ali os cabritos, as pombas, o incenso e oferecia para Kadosh Baruch Hu, para o Santo dos Santos. Eu vou abrir um pouquinho para discussões. Qualquer um, gente, pode discutir, né? É democrático. E aquele negócio, eu vou fomentando a discussão, a gente vai, né, fazendo. E por isso que eu pedi para vocês já lerem a Parashá, alguns comentários interessantes. Bom, então eu vou falar. O que eu acho interessante é que essa Parashá em si, ela vai focar na cerimônia do Yom Kippur, né? Totalmente sobre a cerimônia do Yom Kippur. Inclusive a questão da idolatria ao deus Moloque, a proibição, tudo aquilo. E eu acho interessante que, tipo assim, também a gente conta a história desses dois irmãos, né? E é muito engraçado, porque geralmente quando a gente vai falar sobre dois irmãos, tirando Moshe e Aaron, que geralmente vem um nome junto, né? A gente vai ver essa ambiguidade, tipo, Jacob e Esav, enfim, todos os irmãos Caim e Abel, por aí vai. E já esses dois, eles estavam juntos em tudo. Em tudo eles estavam juntos. Se você pega o Midrash fala que eles chegavam a ser até um pouco boçais. Não queriam se casar, porque se achavam santos demais. E começaram a fazer o que, enfim, hoje em dia a gente vê praticamente em todo lugar, que é essa coisa do radicalismo. E tem um outro Midrash, eu não lembro se é do Urashi. O Urashi fala que eles estavam bêbados quando fizeram tal coisa.
Mas Por tem um isso que o versículo fala que é proibido você beber antes de oferecer sim, o sacrifício. mas eu acho que ele até fala sobre isso como se fosse um tipo de desculpa, por isso que eles fizeram isso. Tudo uma desculpa, a gente tá tudo uma desculpa. Só que Porque a daí proibição, vê ali o eu li um Midrash. Midrash, que é, desculpa, só Ah, tá. só para entrar nisso, eu li um comentário que fala que a proibição de beber antes do sacrifício foi depois que eles morreram, não foi antes. E daí o que acontece? Tem um outro Midrash que dizia que eles eram tão boçais que ficavam esperando Moshe e Aaron morrerem para tomar o lugar deles. Disseram que isso também foi uma das punições, porque é meio que, peraí, vocês estão esperando eles morrerem para serem o quê? Semideuses? Porque eles se comportavam praticamente como isso. Eles não escutavam ninguém e achavam que nenhuma mulher prestava para eles. A questão do silêncio de Arão, quando eles morrem, é uma coisa que, tipo assim, perturbadora também, que como é que teus filhos morrem e você não fala nada? Embora seja Kirash, vem e fala, não, não, ele chorou. Enfim, tem umas questões bem interessantes sobre essa paraxá. Eu jogo para vocês aí. O Urashi ele vem falar também sobre a questão que o Aaron morreu, chorou, porque você tem a mesma situação com os filhos de Eli, entendeu? E o Eli chorou, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, entendeu? Você tem várias histórias que vão se entrelaçando, você tem repetições de histórias na Torá, e é muito interessante isso. A gente fala assim, a história ela é a espiral, né? Ela sempre vai se repetindo, né? Alguém mais? A gente vai passando para o próximo slide. Tá bom, vamos passar aqui. A gente tem pouco tempo, a gente não vai ficar aqui 2 horas. Tá. Eu falei isso num vídeo que eu postei e eu vou ainda defender a minha ideia. Isso é uma coisa minha, não é só minha, são também dos arqueólogos aqui de Israel. Vocês sabem, eu estudei história, sou muito apaixonado por arqueologia e tudo que é kashur, tudo que é envolvendo a religião, eu também tento pegar com a história, a arqueologia, todos os métodos científicos para poder ver. Tá. A proibição de Aaron entrar no Santo dos Santos todos os dias. Você tem uma coisa muito interessante que é o Parashat Ketoret Samim, que você tem a porção das ervas e dos incensos que eram feitos no templo sagrado para poder oferecer o culto para Deus. Quando a gente vai ver, tanto na Grécia e Roma, os sacerdotes dessas culturas, eles ingeriam entorpecentes para poder ficarem uma espécie, como fosse o santo daime, para poder né, abrir o chakra e ali você vê a divindade. E a mesma coisa acontecia com o culto israelita. E eu vou, de novo, não vou colocar aqui os versículos, mas eu vou trazer de volta, se vocês já leram, óbvio que já leram, a configuração do templo sagrado. Aaron, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o lugar onde tinha a arca sagrada, ele oferecia o sacrifício, e ali você tinha o Misbeach, que é um altar que eram para fazer o incenso, a oferenda do incenso. O Santo dos Santos não tinha janela, era um lugar escuro, só iluminado pela menorá, que tinha que ficar 24 horas, 7 por 7, 24 por 7, né, doleket, acesa, e o sacerdote entrava lá dentro e ele oferecia essa porção de incenso diante dele. Então ele ingeria aquele incenso todo momento que ele estava ali sem janela, sem onde essa fumaceira sair. Por isso que fala no próprio versículo, Oel Kaporet, que é a tenda do esfumaciado. Então, é interessante que ele só podia entrar ali uma vez por ano, porque as pessoas que consomem maconha, cannabis, você tem um vício. Como eu, que fumo cigarro todos os dias, uns 20 cigarros por dia. Entendeu? Você tem esse vício que você precisa alimentar. Então,
Nadav e Avihu, talvez eles estavam... E eles acenderam incenso. Isso que é interessante no versículo. E eles com fogo estranho. E eles colocaram lá dentro do templo, do tabernáculo. E, tá bom. E aqui, eu coloquei uma matéria em hebraico, mas eu vou traduzir rapidamente, que acharam nos Ô, misbechim, Camilo, como que é nos misbechim? Nos altares, há 2.700 anos, junto com essas ervas todas, que eram canela, tem várias ervas, também a cannabis. Então ali, ele acendia e ele ficava ali todo influído com esse entorpecente, e está escrito que o sacerdote era a única pessoa que estava dentro dos santos, e ele conseguia ler o nome de Deus, que ninguém sabe o nome de Deus, senão o Cohen Gadol, que ele via. Sim, tô jogando, tá? Não sei, não vou falar que isso é 100%, não. então a cannabis ajuda a transcender, né? No templo no Santo dos Santos transcendia como qualquer templo sagrado que você tinha antigamente, ou você tem o Santo Daime, que é uma porta de entrada para a conexão com o divino, tá bom? É bem polêmico esse assunto, mas não é tão polêmico como os outros versículos que a gente está já. Não, não é polêmico, eu gosto. Quer falar mais da cannabis no templo? Vamos falar. Gente, realmente em Arad. Arad é no sul de Israel, são 12 quilômetros perto do Mar Morto. Ali você tinha o reino de Judá, e você tem esse sítio arqueológico que ficava um templo sagrado também, que não era o templo de Jerusalém, mas era um subtemplo que ficavam ali, que eles encontraram cannabis, encontraram no prato do pessoal polvo, sendo que é proibido comer polvo, entendeu? Você tem várias questões que você está assim, construindo a religião de Israel. O povo que saiu do Egito está construindo agora, porque se vocês não sabem, os islâmicos, os muçulmanos, também têm a mesma proibição de comer porco, mas eles podem comer frutos do mar. Essa é uma cultura geral árabe, entendeu? E para os judeus tem a proibição de comer frutos do mar. Mas se você vem de uma cultura oriental que você não pode comer porco, mas você pode comer frutos do mar, e você acha nesses altares lula, entendeu? Polvo, é a construção de Am Israel. A gente está construindo o povo de Israel. Não, Alguma e pergunta? é bem interessante porque a gente vê uma coisa na construção da religião dos nossos primos. A gente sabe muito bem que eles pegaram muita coisa da gente, né? É engraçado que quando eles vão falar de israelitismo, eles chamam de israelitismo, né? Que são os costumes judaicos que a religião muçulmana adotou. Eles falam que foi uma revelação direta do profeta Musa, que eles chamam de Moshe, né? Moisés de Musa, para o profeta Mohammed. E tudo isso não passa de um conjunto de ideias judaicas que eles transferiram para eles, que depois foram mudando. Por exemplo, antes eles rezavam para Jerusalém, depois transferiram para Meca. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava vendo nas 5 proibições que tem aqui nessa paraxá, no Yom Kippur, que a gente tem as 5 proibições, o número 5 ele é bem colocado. E no Yom Kippur a gente reza 5 vezes no dia. E eles rezam 5 vezes por dia. Aí eu estava vendo que, a princípio, eles também jejuavam como no Yom Kippur. E eles dizem que não, que o certo era rezar 5 vezes ao dia, mas os judeus perderam essa tradição, não seguiram. Antes eles também faziam. E é muito engraçado isso, você falando sobre o povo, que eles comem, mas a gente não. Então foi uma construção após, tipo do judaísmo rabínico. Sim, Tem muita realmente. coisa, é muito interessante essas conexões que talvez eles deram continuidade, a gente não, ou às vezes eles, enfim, reverteram. Gente, o judaísmo que a gente conhece hoje em dia não é o mesmo judaísmo bíblico da Torá. Então, o judaísmo, antes da Era Comum, eles comiam frutos do mar, além do peixe com escama, Camilo? Eu não estou falando que comiam, Não, eu só te fiz uma pergunta, né? teoricamente, mas pela arqueologia que descobriram
que o pessoal comia? Porque eu falei isso na aula passada. O culto israelita, ele é um culto defectivo. É um culto com problemas. Por quê? A gente deu o culto na mão dos sacerdotes e dos levitas. E o pessoal, o povão das outras 10 tribos, das outras 11 tribos, ficaram sem o culto. Então, você tinha o Cafricim, que é o Chipre, você tinha aqui cultos no Chipre, você tinha no Líbano, na Síria, e foram se adaptando, entendeu? O pessoal falou assim, se o culto ao Deus de Israel, que é o nosso Deus, é aqui, é lá em Jerusalém, eu vivo no norte de Israel, não posso ir em Jerusalém todo dia, porque lá só pode entrar os sacerdotes, então eu vou fazer aqui um altar para mim, para o Deus Baal. Isso, gente, não estou falando de mim. Os profetas sempre estão dizendo contra esse culto, porque os profetas estão ao lado de Davi, que instituiu que só no monte de Jerusalém, no monte Sião, pode se sacrificar. Só que se você vê vários pontos em Israel antiga, você vai ver. Tem os templos, você tem os cultos que eram para Deus Yahvé, que é o Deus judaico, mas não com o culto que Deus mandou para Moisés. Era o culto de fora que também era para Deus e para outros deuses. Como diz a reza, Mihamocha Baelim Adonai, Mihamocha Nadar Kodesh. Quem é entre tu, ó Senhor, entre os deuses? Então eles falavam, o reino de Israel falava, você tem um Deus único, que é o Deus poderoso, mas você tem outros deuses também, que são os deusinhos, menos deuses, Baal, Ashterá, enfim, que vão... Gente, a gente tem que correr, porque eu não quero que seja 2 horas, 1 hora, enfim. Vamos correr. Tá. A primeira vez essa paraxá é o que aparece uma coisa que a gente vai falar sobre Azazel. Azazel, em hebraico, é interessante, que o Yehuda mora em Israel, e a gente fala o seguinte, Lech Azazel, tipo, vai pro inferno, entendeu? A gente vai xingar uma pessoa na rua, tá no trânsito, correndo, tipo assim, Lech Azazel, tipo, vai pro inferno. Isso é um xingamento aqui em Israel. E Azazel é realmente a primeira vez que aparece esse personagem, essa ideia, é nessa paraxá. Porque vocês no Yom Kippur vão pegar 2 cabritos. Um cabrito, vocês vão dar para Deus, e um cabrito vocês têm que levar. O que é interessante nessa paraxá é que, olha o seguinte, a técnica que ela tem. O cabrito para Deus, você tem que sacrificar no mesmo momento. Fazia shritá no cabrito e oferecia no templo sagrado ou na tenda sagrada. Agora, o cabrito para Azazel, o sacerdote colocava as mãos na cabeça do cabrito, colocava todos os pecados de Israel nesse cabrito e mandava ele para Azazel, que Azazel, está escrito, Azazel Lamid Bará, no seu deserto de Azazel, está escrito isso, no deserto de Azazel. Só que ao mesmo tempo, Azazel, na cultura antiga, eu também peguei coisas do Alcorão, fala que Azazel era um demônio que morava no deserto. Você tem uma coisa muito interessante, que você tem a Eretz Satová, a terra boa que emana leite e mel, que é Israel, a terra de Canaã, e você tem a não-vida que reina no deserto. Entendeu? Você tem o bode, que é para Deus, sacrifício, opa, te adoramos, e você tem para o diabo, o Shed, para o Satan, que é Azazel, esse bode. Fala, Hilda. Não confundir com a perspectiva cristã de Lúcifer, não é a mesma coisa. Não. Não é o mesmo demônio. A gente fala que no judaísmo a gente tem 1 milhão de demônios, mas Satanás, no caso, a figura de Lúcifer não existe. Tá, gente? Não confundir as coisas. Pensar que o demônio Azazel é o Lúcifer. Não é. Não é a mesma coisa. Obrigada. É muito bom isso, porque a gente não tem Qual é o diabo.
Até mesmo porque Lúcifer, na verdade, ele entra em outro contexto, né? Que ele carrega a luz, né? Que às vezes tem um personagem em outro momento falando, né, sobre a pessoa que está chegando com a luz, né? Aqui mostram assim um demônio mesmo de Azazel, que é o que que tem até um sorteio, né? Tem primeiro faz um sorteio para saber qual que é, né? O animal que vai para Deus, o animal que vai para Azazel. E o ponteiro do manômetro, ele Calma Perdão, aí, tem gente falando. eu não tô sabendo quem é. É, enfim, Rodrigo, dá para você repetir? Porque tinha uma outra pessoa falando, eu não negócio de escutei. ponteiro, alguma coisa que era o ponteiro É o falando. barulho Ah, da, não, da que TV. É o acho que a fundo. TV aqui que tá. Ah, Não, mas era muito sobre que Lúcifer, né, que tem na verdade, o carregador da luz, né, que a gente tem o conceito de quem carrega a luz em outro momento ali que eles encontram no deserto também, né? Mas Azazel é o ser que acaba tendo esse papel de levar todos os pecados para o deserto. Eu vi em algum midrash que, tipo, se coloca a figura de Azazel, que no caso seria esse demônio judaico, como uma figura do vazio. É te levar para o vazio. É um estado quase que de inexistência. É que, tipo, ele pega o sacerdote, faz a posição de Smichá no bode e leva ele para como é que chama? O esquecimento, digamos assim. e você não matava esse bode, ele morria Não, sozinho. não. Ele ia vivo. Esquecimento, ele vagava, enfim, entendeu? Isso que é interessante. Você vai E é falar aqui muito, da terra, você fala aqui das coisas. Você fala. Essa paraxá vai falar também, é muito interessante das coisas da terra, da agricultura, que você tem. Você não tem uma vida no deserto, e para eles, essa cultura antiga, você tem Baal. Quem que é Baal? O deus da chuva que fertiliza a terra. Baal fertiliza Ashterot para poder nascer tudo que tem nessa terra. Essa era a crença de Canaã ao deus Baal, que no Talmud você tem também o Baal Sadeh, que é o dono. Baal no hebraico mudou para dono, entendeu? Tipo, a mulher fala o seguinte: meu esposo, o Baal Sheli, Baali. A pessoa que lê na Torá é chamada de Baal Koré. A pessoa que toca o shofar é Baal Tkiá. Então, essa questão do Baal é senhor, então ficou para o hebraico. Enfim. E só para lembrar que, tipo, é muito interessante que a maior punição que existia naquela época era o esquecimento, né? Era você ser apagado. Apague o meu nome do teu livro. É muito interessante isso. Que era a maior punição de todas. É você ser apagado. E é uma punição até egípcia também, né? Você riscava o nome daquele faraó para ele sumir. E assim ele morria. Essa seria a morte eterna. Então, quando você Aí, manda Azazel para o esquecimento, é como se fosse tipo assim: olha, todo o mal, os pecados que vá para Azazel. vai esquecer. É interessante isso que você falou, porque nas sinagogas, toda cultura judaica, se você der uma caneta para a sinagoga, você tem que colocar oferecimento o meu avô, filho de tal. Você vai estar na cadeira em Para oferecimento. eternizar o nome, é. Na ambulância, que diz ela assim, na ambulância, essa ambulância vai pela família tal. Na praça, construiu em memória de fulano. Tudo para não cair no esquecimento. Sim. Tá bom, eu coloquei aqui, mas a gente vai pular, assim, depois a gente pode, vou ficar mais uns 15 minutos depois que a gente acabar essa live, para quem quiser ainda discutir alguma coisa que passou, tá? Mas para a gente, as pessoas precisam trabalhar. Tá bom. Tudo isso por causa do costume cananeu, do costume egípcio, e é mais fácil tirar o povo, o Israel do Egito do que tirar o Egito de Israel. Então você tem. E esse Azazel, o Midrash diz o seguinte: que o Azazel era um anjo, filho de Deus, que transava com homens, mulheres, crianças e animais. Então, depois que a Torá vem falar sobre Azazel, ele vai dar uma lista de relações sexuais que são proibidas. Essa mesma paraxá. Proibido transar com pai, proibido transar com mãe, com irmã, com mulher do seu irmão, com homem, enfim, tem várias questões de proibição nessa paraxá. Opa, o que eu fiz aqui? Calma aí.
Vocês não estão vendo mais o slide, né? Não, ele saiu. Eu acho que tem que Ah, compartilhar a tela de novo. ok. Tá, vamos passar para essa parte já, só para a gente acabar. A proibição do incesto como costume egípcio e cananeu. Os egípcios e cananeus são descendentes de Cã, filho de Noé, que descobriu a nudez do seu pai enquanto estava bêbado. Outra vez, a gente tem essa questão de embebedar-se, oferecer um sacrifício, e a pessoa que está bêbada, e a pessoa, tipo, abusar de outra pessoa bêbada. Então, essa é uma coisa muito interessante que os sacerdotes faziam. Se vocês lembram, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, ele viu o pessoal fazendo orgias diante do Egezazav, da vaca, como que é? Do bezerro de ouro. Então, a questão do culto estava relacionada realmente à questão sexual e à questão de beber. Dionísio é o deus do vinho, entendeu? Que você tem toda uma questão de orgias no culto de Dionísio. Isso era uma coisa constante na cultura antiga. Dionísio é o Baco, né? Dionísio é o Baco, por isso que vem, Dionísio é o deus grego, Baco é o romano, depois você vem o bacanal, que é a orgia que era feita de acordo com, enfim. Tá. O culto, né? Era um culto. Era o culto, gente. Era o culto. Então, Faraó casava com as suas irmãs, a Sara, mulher de Abraão, foi raptada para a casa de Faraó, a mulher de Potifar seduziu o Yosef, Sidom e Amorá, que estupravam os visitantes que chegavam lá, entendeu? Enfim, várias coisas. Então, a proibição de estupro, a proibição de incesto que dá nesse versículo, nessa parte da Parashá de Haremot. E a gente tem agora, para a gente quase acabar, o Toevá. O que é Toevá? Eu peguei no versículo, no Milon, Dicionário. é difícil, é difícil. Dicionário. A gente usa em hebraico, depois tem que traduzir para hebraico. Kol Beseder. Tá bom, então você é capaz. No Toevá, o que significa? Divar meguvna, que é algo obsceno, uma transgressão, tá bom? Uma transgressão moral da época, uma transgressão, enfim. E ao mesmo tempo que no versículo 22, que é o versículo que a maioria das pessoas religiosas falou que contra as pessoas homossexuais, com o homem não te deitarás como fosse mulher, Toevá e abominação mas se esquecem também de mais que tudo que tem barbatanas e escamas, todos os perotiam, os frutos do mares, serão para vós Toevá, abominação. Então, esse Toevá não é uma questão totalmente você tem que matar a pessoa que faz a Toevá, senão hoje 60% dos judeus do mundo estariam condenados à morte porque comem todos os tipos de coisas não kasher. E aquelas pessoas que acham que se você tirar o sangue da carne que comprou do açougue é uma carne kasher, também está condenada porque não é kasher. Só se for por uma shritá, ksherá, que é uma morte, uma degolação ritual, kasher, que está totalmente apta para o consumo. Então, a questão do Toevá, você tem depois essa palavra abominação, que a Igreja Católica pega pela Septuaginta do hebraico Toevá, ela traduz Toevá como abominação para o ato sexual entre homens, e para comer os frutos do mar, ela não traduz como abominação, ela traduz impuro. Você vê como que é uma tendência de tradução. E no hebraico simplesmente é Toevá. Rambam, no Mishneh Makot 1v1, o Rambam, vocês conhecem, é o Maimônides, é um maior sábio do judaísmo.
ele fala o seguinte, tá bom, interpretando esse versículo, ele fala o seguinte, sobre a questão do Lotishkar, Zaharim, Kmo Nekeva, Toevahi, não deite como homem, fazendo como mulher. Então, ele fala o seguinte, se bem que não sabemos se todo o pênis entrou no ânus até que ejaculou dentro. Então, ele vai escrever, Maimonides, há 1000 anos atrás, há 1000 anos ele vai falar o seguinte, tá bom, para você saber se é uma prática homossexual, que para o Rambam, não é a questão da prática homossexual, é a questão de você ejacular stam, ejacular para não procriar. O Rambam, ele fala muito disso. Ele vai falar dessa questão de ejacular stam. Ele fala o seguinte, você tem que ter 3 testemunhas que tiveram junto daquele ato sexual entre 2 homens e tem que constatar que o membro, está escrito aqui, que o membro entrou totalmente no ânus do segundo homem e ele ejaculou lá dentro. Aí ele é punível de morte, punível. Portanto, a execução no tribunal era muito rara, até que os sábios disseram que um sinédrio, um sanedrim, como que é sinédrio? Uma assembleia dos rabinos, que executa uma pessoa em 70 anos, que está errado, né? 7 anos, 70 anos, ele é chamado de sanguinário. Então, o Rambam, no comentário da Mishneh Torah, ele fala que realmente nunca houve punição para as pessoas que comeram camarão ou para as pessoas que deitaram com outro homem fazendo-se mulher. De acordo com o Pshat, então você vê que não teve punição nenhuma, porque está escrito que um Sinedrim que executa uma pessoa a cada 60 anos, ele é sanguinário. Aí você vai ter todo um tipo de isberim, de explicações, para não condenar a pessoa. Porque um tribunal digno, ela tem que salvar a pessoa, não condenar. Isso é o que o Rambam diz, Maimonides. Bom, gente, vamos ver perguntas, comentários. Yala, a gente está estourando o tempo. Daí a gente volta para a questão inicial, né? A Torá é para se viver por ela e não para matar por ela, né? Outra vez a gente volta para que a própria Paraxá está falando, né? Eu não lembro qual é agora eu não vou lembrar. Acho que é no 18, né, que ele fala isso, né? Que os ensinamentos é para viver por ele, não para morrer por ele. Outra vez falando sobre os sacerdotes, que isso também é um livro, é um livro dos sacerdotes, que depois que aconteceu a destruição do segundo templo, o Horban Abad Sheni, os rabinos falaram que todo o povo de Israel é composto de sacerdotes. Então, essas leis de kashrut, de modéstia, de tahara, que é de limpeza espiritual, que eram feitas pelos sacerdotes, também foi passada para o povo de Israel. Como a gente não tem mais tempo sagrado, então a gente tem que fazer ser um povo diferente. E na paraxá seguinte, da semana que vem, que a gente vai ler Kedoshim, vocês vão ler, a gente vai fazer aqui esse estudo junto, também, continuando, Kedoshim Tiu, santo sereis. Então, é uma coisa de ser separado. Santo não de ser empossado como santo pelo Papa lá na Igreja Católica, uma estátua. Santo quer dizer separado. Kedoshim Tiu, santo sereis. Gente, a gente está... Essa foi quase 1 hora, 50 minutos. Quem quiser já ir, tá bom? E quem quiser aqui ficar para poder bater um papo, 10 minutos. É isso, agradeço a presença de vocês. Espero que a gente tenha aprendido muito. Eu aprendi também bastante com... Eu acho que o Abraão e o Yehuda comentaram mais, e o Rodrigo colocaram aqui no chat, que eu consegui mais ou menos ver. Mas eu peço que vocês venham, compartilhem. Eu vou colocar isso aqui no YouTube também, para poder ficar lá, para a gente rever. Tá bom? E é isso. Tem pessoas aqui novas que eu não conheço, tem pessoas já velhas, tem meus primos que estão aqui, então tem gente desde família até pessoas que eu não conheço, que a gente faz parte de Am Israel.
todo mundo, Kol Israel arechim leze leze. Todo judeu é responsável pelo outro, então por isso mesmo. Mas é Shavua Tov. A gente tem aqui. Yasher Koach, Camilo. Shikoya. Muito bom. Bautier. Buruchim Tiu. Oi, Camilo, prazer em estar aqui contigo. Foi muito bom que me colocou aqui para o Muscat, que nós somos amigos. E ele fala muito bem de ti, né? E ele disse: vou te colocar hoje, né? Vou te colocar na aula do Camilo. Eu moro em Laje, Santa Catarina, na Serra, que está fazendo bastante frio. Mas de vez em quando eu vou para São Paulo. Mas foi um prazer estar contigo, tá? Já de antemão, vocês têm todos os minyanim, né? O Neshama, que o Bill, o Nilson também participam do Neshama, que é uma comunidade agora Rabino Daviléu, né? Que é o nosso rabino, pelo presencial. Também o Rabino Salton, que é de Mogi das Cruzes. Também tem vários minyanim que vocês podem também acompanhar aí nas redes sociais. Vocês podem chegar lá. Acho que podem fazer também essa questão com o Rodrigo, que está na Grande São Paulo, para ele poder frequentar essas comunidades também, fazendo aqui um cache, tá bom, gente? Hagit Dvor, Shavua Tov. Shavua Tov, Hag Sameach para todos nós. Shavua Tov. Obrigado, Camilo. Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Boa semana. Tchau, tchau. A gente tem que entender duas coisas, tá?